Bem-vindos ao canal Matemática de Graça, eu sou o professor Eduardo Elick e o assunto de agora é potenciação e sua leitura. Se você não assistiu o vídeo anterior, então assista, pois essa é a continuação. Está lá no YouTube, é a potenciação, definições, ok? Então, beleza. Então, o primeiro caso de leitura aqui que a gente vai fazer é um caso especial, que é o quadrado, que é quando o expoente for 2, chamamos de quadrado, pois representa a área de um quadrado, que é dada pela multiplicação da medida de dois de seus lados, os quais são iguais. Portanto, no quadrado nós temos 4 lados iguais. E a gente precisa, para achar a área, pegar a base e a altura. Então, independente de qual lado a gente for pegar aqui, a gente sempre vai ter dois resultados que são iguais. Então, eu vou pegar duas medidas iguais, então vai ficar o A com o meu expoente 2 aqui. E nós temos várias formas, de falar isso. Que é, aqui no caso, no meu exemplo, né, eu tenho 5 como a minha base e o 2 como expoente. Portanto, eu tenho essa forma de falar, que é 5 elevado ao quadrado, o quadrado de 5, 5 ao quadrado, 5 elevado à segunda potência, 5 elevado a 2. O mais importante aqui é você conseguir entender o seguinte. Você, ao ser falado, você entender que é o 5 como base e o 2 como expoente. E essa é a parte mais importante, tá? Você não deve ser cobrado em nenhum momento em saber escrever isso, mas você precisa saber ler, interpretar, para depois fazer a questão, ou alguém falar para você, por exemplo, 5 ao quadrado, e você entender que é o 5 e o 2 em cima, ok? Então, vamos para a próxima, que é o caso especial cubo, que é quando o expoente por 3 o chamamos de cubo, pois representa o volume de um cubo, que é dada pela multiplicação da medida de suas três dimensões, que são elas altura, largura e comprimento, os quais são iguais. Portanto, então a gente sempre vai ter aqui, como é um cubo, tudo é igual, então nós temos três medidas iguais. Então vai ser lado vezes lado vezes lado, ou o azinho, 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 né, que é a altura, largura e comprimento. Então vai ser o A elevado ao cubo, ou vai ter o 3 como expoente. A gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente tem várias formas, como no exemplo anterior. Agora eu tenho o 7 como base e o 3 como expoente. Então, eu posso falar 7 elevado ao cubo, o cubo de 7, 7 ao cubo, 7 elevado à terceira potência, ou 7 elevado a 3. Beleza? Então, a gente tem essas outras formas de se falar. Com expoentes positivos, nós temos também várias formas de falar. A primeira delas, ali que eu coloquei como exemplo, é o 7 como base e 1 como expoente. Então, vai ficar 7 elevado a 1, ou 7 elevado à primeira potência, ou a primeira potência de 7. Próximo exemplo, eu tenho 8 como base e 4 como expoente. Então, vai ficar 8 elevado a 4, 8 elevado à quarta potência, a quarta potência de 8. No próximo exemplo, eu tenho menos 11 como base e o 5 como expoente. Lembrando que esse menos 11 aí está entre parênteses. Por quê? Para denotar que eu estou pegando tudo aquilo dali. Estou pegando menos 11, tá? Eu estou pegando o sinal e o número. Nas próximas aulas eu vou explicar com maiores detalhes qual a diferença que você tem entre menos 11 elevada ao 5 ali em cima, né? E se você não tiver os parênteses, ok? Mas isso fica para uma próxima. Então, eu tenho menos 11 como base e o 5 como expoente. Então, a nossa leitura fica menos 11 elevado a 5, menos 11 elevado à quinta potência, ou a quinta potência de menos 11. Nós temos também o 14, agora no próximo exemplo, 14 como base e o 12 como expoente. Então, fica 14 elevado a 12, 14 elevado à 12ª potência, a 12ª potência de 14. Próximo exemplo, eu tenho menos 1 como base e 10 como expoente. Então, fica 1 negativo elevado a 10, 1 negativo elevado à 10ª potência, a 10ª potência de 1 negativo. No próximo exemplo, eu tenho 13 como base e 25 como expoente. Então, fica 13 elevado a 25, ou 13 elevado à 25ª potência, ou a 25ª potência de 13. Então, observa aí, nós utilizamos tanto números cardinais. Números cardinais são, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai.
Conto ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, paralelos às potências de expoente positivo. Você vai notar que nos casos onde de números negativos e o zero, a gente não vai ter tanta flexibilidade assim, ok? Então, o primeiro exemplo ali, eu tenho 7 como base e o zero como expoente. Então, quando a gente geralmente fala, é só 7 elevado a zero. Acabou. Um expoente, então fica 8 negativo elevado a zero ou menos 8 elevado a zero. Agora, menos 11 como base e menos 1 como expoente. Então, fica menos 11 elevado a menos 1 ou menos 11 elevado a 1 negativo. Eu tenho aqui agora o 14 como base e o menos 2 como expoente. Então, fica 14 elevado a menos 2 ou 14 elevado a 2 negativo. Eu tenho agora o menos 1 como base e o menos 3 como expoente. Então, eu tenho 1 negativo elevado a 3 negativo ou 1 negativo elevado a menos 3. Agora eu tenho 3 como base e o menos 5 como expoente. Então, fica 3 elevado a menos 5 ou 3 elevado a 5 negativo. Então, espero que vocês tenham entendido a parte principal, que é você conseguir ver o número, identificar o que é a base, o que é o expoente, e quando alguém falar, por exemplo, 7 elevado a zero, você sabe que é o 7 a base e o seu zero o expoente. Essa é a parte principal dessa aula. Espero que tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal. Se não gostou também, dá o dislike, bota nos comentários o que a gente pode melhorar para estar trazendo um conteúdo melhor para vocês. E bons estudos, fiquem com Deus.